Boa tarde, ótima sexta-feira para você. O NT Sul começa agora ao vivo de Cachoeira do Sul para ao menos 200 cidades em canal aberto. E chegamos hoje a um mês especial com celebração da independência do Brasil e também o mês do gaúcho. Você vai acompanhar tudo aqui na tela da TV Novo Tempo e participar com a gente em facebook.com/TV Cachoeira, onde também temos o nosso vídeo ao vivo do dia. Governo do Rio Grande do Sul lança delegacias especializadas em roubo de gado. Em Cachoeira do Sul, a audiência pública discute violência contra a mulher e prevê rede de proteção. O evento ocorreu na Câmara de Vereadores da cidade. A cada 45 minutos, uma pessoa se suicida no Brasil. Vamos falar sobre o Setembro Amarelo, campanha que trata da valorização da vida. E ainda, todos os detalhes sobre a Semana da Pátria. E nós abrimos o NT Sul desta sexta-feira falando sobre o Pavilhão da Agricultura Familiar, que é sempre uma grande atração na Expo Inter, que está acontecendo em Esteio, na Grande Porto Alegre, e termina no domingo já. As vendas no Pavilhão da Agricultura Familiar somaram mais de R$912 mil nos primeiros 4 dias da feira, um crescimento de 29% em relação ao mesmo período do ano passado. Não é só uma paradinha na hora da fome. O Pavilhão da Agricultura Familiar é a atração entre as mais movimentadas da feira. A família de pecuaristas de Pelota explica um pouco do que buscam os visitantes por aqui. É interessante, a gente vem direto ao produtor, né? Que a gente chega direto nos produtos mais coloniais, né? Tem mais qualidade saber quem fez? É, exatamente. Me lembra meus avós, que sempre faziam essas coisas. O cheirinho da memória no ar e a interação direta com quem produz fazem o clima. Mas claro, associados a produtos de alta qualidade e com um toque bem especial. É fazer tudo com amor e carinho. É o principal ingrediente para ficar mais saboroso, né? Tu gostar de fazer. E tem muita opção de produtos, das conservas coloridas às geleias de frutas diversas, cucas da culinária alemã, queijos de vários tipos. Em 19 anos do pavilhão, a agricultura familiar do estado agregou valor e profissionalizou seus produtos sem perder o toque artesanal. Outro exemplo é o doce de leite da cooperativa Sul Leite, que reúne 47 produtores de Santa Vitória do Palmar. Com a queda do preço do leite, a aposta é agregar valor, aproveitando as características da matéria-prima, usada nos famosos dulces de leite uruguaios. Nós fizemos o lançamento desse produto na Fena Doce de Pelotas o ano passado. A aceitação foi muito boa, inclusive o nosso produto, fomos convidados o mês passado agora, estivemos em Minas Gerais, que sabes que os mineiros também têm um produto muito bom. E a aceitação também foi muito boa do nosso doce de leite. No pavilhão também tem espaço destinado à produção indígena. O artesanato da aldeia Nongá, dos índios caigangues de Iraí, tem várias peças confeccionadas a partir de matérias-primas colhidas na mata local. O que nós temos perto a gente coleta, né, para fazer. Tem os purunguinhos que tem da nossa aldeia, né? A gente faz esses aqui e os filtros do sonho que a gente faz, né? Esses assim. São 201 empreendimentos familiares, que representam 118 municípios do estado e também representantes de Minas Gerais. Nos primeiros dias da Expo Inter, o volume de vendas já é 20% maior do que no ano passado. É que aqui o produtor absorveu alguns custos para oferecer os mesmos preços aos visitantes. A gente tenta segurar o mesmo preço como uma parte atrativa para o consumidor vir até a feira buscar o produto. Está funcionando? Funcionando, muito boas vendas. Está superando a expectativa. Nós temos já no estado formalizado 1.089 agroindústrias familiares, cadastradas 2.800. Então tem o interesse e nós estamos aqui trabalhando para que o próximo ano tenhamos o segundo pavilhão que vai oportunizar 50% a mais de agroindústria estar aqui na Expo Inter. O CEPER Sindicato tem orientado a todos os professores que registrem um boletim de ocorrência contra o governador José Ivo Sartori pelo parcelamento de salários.
O objeto do registro é o descumprimento de liminar que determinou o pagamento integral dos salários da categoria, além de, com esta ação, criar constrangimento ao governo do estado. Em Cachoeira do Sul, o movimento ganhou corpo inclusive nas redes sociais com mobilização de professores e funcionários. No entanto, o objetivo não se cumpriu porque os policiais civis estão em operação padrão também em protesto pelo parcelamento de seus salários, registrando apenas crimes graves. Em Passo Fundo, o sindicato da categoria conseguiu registrar uma ocorrência coletiva. Um estande da concessionária de energia RGE Sul está na Praça Honorato de Souza Santos, no centro de Cachoeira do Sul, desde ontem para prestar atendimentos aos consumidores. João Paulo Ferreira traz mais informações. A RGE Sul, concessionária de energia elétrica aqui em Cachoeira do Sul, colocou um serviço novo à disposição da população da cidade. Um estande montado aqui na Praça Honorato de Souza Santos para reclamações, dúvidas, serviços que estão à disposição da comunidade nesta nova modalidade. Eu vou conversar com o Cristiano Silva, ele que é consultor de negócios da RGE. Cristiano, que serviços estão disponíveis à população aqui no estande? Perfeito. Nós estamos hoje com um projeto um pouco diferenciado para a região, é o projeto Atendimento Itinerante. É um projeto que visa a aproximação da concessionária com a população, com a comunidade na qual ela está inserida. Os principais serviços, as principais solicitações que poderão ser feitas no dia de hoje, aqui no atendimento itinerante, são atendimentos que comumente acontecem nas lojas. Tá? A exemplo de troca de titularidade, solicitação de ligação, cadastro de conta por e-mail, cadastro de débito em conta, dúvidas técnicas, qualquer tipo de solicitação técnica, os profissionais aqui que estão aqui presentes, eles estão aptos e habilitados a fornecer qualquer tipo de informação, seja ela de cunho técnico ou comercial. Então é uma satisfação grande de poder trazer essa facilidade, esse diferencial aqui para a região, uma vez que nós entendemos que quanto mais presente nós estivermos na comunidade, melhor será a nossa relação com o cliente final e certamente todos têm a ganhar com essa nossa iniciativa. Né? Clientes que porventura queiram a segunda via da conta, é possível fazer esse atendimento aqui? É possível, as segundas vias de faturas elas são fornecidas também por e-mail, é possível a gente cadastrar o e-mail da pessoa para poder receber posteriormente no seu e-mail, na comodidade de sua casa, mas é possível. Um outro ponto importante também que é um facilitador é a negociação de débitos pretéritos. Então aquele cliente que tem dívida com a concessionária ou que queira renegociar qualquer dívida passada, é possível também fazer esse atendimento no dia de hoje. Isso é uma experiência que a RGE está fazendo aqui na cidade ou já é um projeto que entra em funcionamento e se já existem outros locais que vão receber esse estande? Perfeito. É um projeto inicial, nós estamos avaliando a demanda e a própria aceitação da população. Nós tivemos alguns exemplos na cidade de Santa Cruz, Venâncio Aires, semana que vem em Sobradinho. Então é um projeto que a gente está ainda em fase embrionária, a gente está analisando o movimento que vai se obter nesses dias de atendimento. E se tudo, a projeção é que a gente consiga estender isso para demais áreas também. Então se o resultado for de fato positivo, a gente vai estender para demais regiões. Esse stand fica aqui na Praça Honorato de que horas a que horas e até quando? Certo. Quinta e sexta-feira, então ontem e hoje, né? Até às 17 horas da tarde. Então convoco a população, sempre que as pessoas que tiverem qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de solicitação para se fazer, estaremos atendendo aqui na Praça Honorato até às 17 horas e a gente conta com o apoio da população de forma geral. Já existem outros locais que vão receber o projeto? Sobradinho na próxima semana, Santa Maria, São Gabriel, a região na fronteira também. Já tivemos em Doutor Ricardo, na região dos Vales, região do Vale do Taquari, Venâncio Aires, Santa Cruz do Sul, Cachoeira e aqui na região central, Sobradinho, Santa Maria e São Gabriel.
Então tá certo, quero agradecer o Cristiano e deixar o convite aí, se você tem alguma dúvida, alguma reclamação, serviços que possivelmente você necessite, até às 17 horas de hoje, o estande da RGE fica aqui na Praça Honorato de Souza Santos para atender a população de Cachoeira do Sul. Em Cachoeira do Sul, a sexta-feira, primeiro dia do mês de setembro, será de sol com algumas nuvens. Não chove, mínima de 15, máxima de 29 graus. No sábado, o dia será de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 18 e 30 graus. Já no domingo, o dia de sol terá nuvens. Não há previsão de chuva. Mínima de 19, máxima de 31 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, mas com nuvens em algumas regiões. O sol volta a deixar a tarde com temperaturas altas, com máximas acima dos 30 graus em várias regiões do estado, fazendo muito calor no oeste e no noroeste do Rio Grande do Sul. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 27 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 30. Em Passo Fundo, no norte do estado, 28 graus. E em Santa Maria, na região central, 30. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 25 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 24. Cachoeira do Sul poderá ter em breve uma rede de proteção à mulher em situação de violência. O pontapé inicial foi dado ontem à noite durante a audiência pública realizada na Câmara de Vereadores. A noite era para discutir e falar sobre violência contra mulheres e buscar a formação de uma rede de proteção em Cachoeira do Sul. O impacto e a importância do tema repercutiu em uma assistência repleta de mulheres, mas também com a presença de muitos homens. A iniciativa da vereadora Thelda Assis mobilizou segmentos diversos da comunidade e contou também com a presença e apoio da deputada estadual Estela Farias, proponente da Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa. Ela destacou a importância da Lei Maria da Penha, mas também lamentou a falta de uma rede que dê mais efetividade ao cumprimento da lei. 11 anos de uma lei que está entre as 4 melhores do mundo. A Lei Maria da Penha é uma referência mundial, é um marco civilizatório para as mulheres no país, mas, por outro lado, um definhamento das políticas públicas, né? A nível nacional, estadual e mesmo no âmbito dos municípios, não se constituiu ainda a rede de proteção necessária para que se efetive a lei. Então nós estamos aqui, ao mesmo tempo que comemoramos, também estamos aqui para bradar e denunciar a falta de políticas públicas ainda no nosso país. Todos nós temos o que fazer e temos contribuição a dar. Nós temos que cobrar do poder público, mas também não podemos mais ficar só assistindo, temos que arregaçar as mangas e também fazer, né, e contribuir para que a sociedade viva num ambiente mais equitativo, né, mais humano, né, e de maior respeito com relação às mulheres. A audiência pública focou no anúncio e surgimento de ações e locais de atendimento e assistência às mulheres. E foi o que aconteceu. Paula Beck, coordenadora da recém-oficializada Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, anunciou que o projeto de criação de um centro de referência já está na segunda etapa de aprovação junto ao Ministério do Planejamento. Esse centro vai ser um lugar onde essas mulheres vítimas de violência vão serem acolhidas, né? Vão ter atendimento psicológico, de assistência social, de enfermagem, na área jurídica também, entre outros serviços. O prefeito municipal não pode ficar fora desse movimento que as mulheres estão fazendo, uma vez que as políticas públicas executadas para as mulheres e pelas as mulheres tomou conta do Brasil inteiro. Temos a certeza que o prefeito municipal pelo menos vai aprender alguma coisa e depois dentro da possibilidade de executar. A promotora de justiça, Giane Saad, foi a primeira a se pronunciar, destacando que nos últimos anos os registros de violência contra as mulheres em Cachoeira do Sul se mantêm estáveis, com média entre 530 e 550 por ano. O que não é bom, segundo ela. Até porque muitas mulheres estão fora dessas estatísticas, como as do meio rural, por exemplo. Ela veio para o encontro com a proposição de um grupo de trabalho.
A boa notícia que eu tenho para dar para vocês é que essa rede já vai começar a se reunir a partir de outubro no Ministério Público todos os meses. Já agora, dia 4 de setembro, nós vamos convidar oficialmente num outro encontro sobre comunicação dos dados de violência, toda a rede, e nós agora passaremos mensalmente a rede discutindo casos mais complicados, articulando a melhora dos serviços. No Ministério Público, a rede será toda convidada todos os meses para fortalecer essa rede de proteção à mulher. A vereadora Celita Silvia, de Santa Maria, veio contar a experiência do município na assistência às mulheres. Renata Jardim também. Ela veio de Canoas, onde a rede de atendimento à mulher é referência no estado, e pregou a junção de forças. Canoas, a gente conseguiu garantir uma rede completa de atendimento às mulheres. Então, hoje a gente tem um centro de referência que acolhe e orienta essas mulheres e acompanha em todos os outros serviços da rede. A gente tem um juizado especializado, onde tem uma juíza preparada e exclusiva para ouvir as mulheres. A gente tem uma promotoria, defensoria, ou seja, a gente tem tudo aquilo que a Lei Maria da Penha prevê de atenção às mulheres. E é a partir dessa integração, desse atendimento em rede, esses nós organizados para que ela não fuja dessa rede, é o que a gente consegue garantir minimamente que essas mulheres possam superar suas situações de violência. Canoas hoje é referência nesse atendimento, né? Exatamente. Por quê? Porque lá nós temos um papel fundamental de um serviço que escuta essas mulheres, e ele é um serviço, ele é engajado, né? A gente conta com toda a parceria do Coletivo Feminino Plural, que é uma organização feminista de 20 anos de atuação nesse campo. Então, esse olhar engajado, feminista, ao lado das mulheres, é o que faz toda a diferença. O poder público, que papel tem em tudo isso? O papel fundamental do governo é garantir as políticas. Então, precisa sim de investimento, precisa sim de que a gente tenha um espaço, uma voz no executivo, no legislativo, né, em todos os espaços para que se garantam a criação desses serviços. E mais do que isso, não basta criar serviços, abrir as portinhas. A gente precisa ter equipe especializada, a gente precisa ter número de profissionais, a gente precisa ter equipamentos, precisa isso estar fortalecido, porque não adianta também a gente criar lá com uma pessoa, isso não vai ser um serviço. A audiência pública contou com pronunciamentos de vários segmentos da comunidade que exaltaram a situação preocupante apontada pelo alto número de ocorrências e também a necessidade de um trabalho efetivo e coletivo para que a rede de proteção a essas mulheres em situação de violência passe a existir e fazer a diferença. O encontro gerou a formação de um grupo de trabalho formado por instituições e pessoas de segmentos diversos, que terá como bandeiras iniciais a criação de uma delegacia para mulheres e uma casa de acolhimento. Esse será apenas o início do trabalho para que uma rede de atendimento e proteção a mulheres em situação de violência seja criada na cidade. Depois eu vou mandar para vocês os nomes direitinho que fazem parte e já marcado uma reunião para nós nos reunirmos, para nós tocar em frente, né, isso que foi colocado aqui e o que a gente pode fazer em relação a isso. A gente não pode deixar morrer. Eu acho que pelo público que nós tivemos aqui, pelas pessoas que participaram aqui conosco, nós não podemos deixar morrer essa iniciativa. Tá? Então, esse grupo de trabalho vai ser firme, nós vamos acompanhar, tá? Nós vamos incomodar lá o prefeito e todas as outras instituições que estão aqui, para que realmente as coisas andem e que nós possamos ainda, né, este ano, fazer alguma coisa em prol, né, desse assunto que nós estávamos falando aqui, que nos é muito caro, que é a questão da violência contra a mulher. E a gente fala agora de um outro crime também muito comum no Rio Grande do Sul, o abigeato. O furto de animais do campo terá uma delegacia especializada no estado. O anúncio foi feito na tarde de ontem pelo governador do estado, José Ivo Sartori, no Parque de Exposições Assis Brasil, durante a Expo Inter em Esteio. O sistema terá 5 bases instaladas em Santiago, Bagé, Camaquã, Rosário do Sul e Cruz Alta. Mesmo com a redução de 23,5% nos casos de abigeato, o furto e roubo de animais, em comparação ao ano passado, o Rio Grande do Sul está apertando ainda mais o cerco a esse tipo de crime. No auditório da Secretaria da Agricultura, no Parque Assis Brasil, em Esteio, o governador José Ivo Sartori assinou o decreto que cria delegacias especializadas em crimes rurais. Agora, a especialidade, através da delegacia específica do abigeato, mas não só disso, são dos crimes rurais, é também do combate ao roubo de máquinas e implementos agrícolas
e também pedindo a participação da sociedade para que aquele que rouba, ele vende em algum lugar, ele não rouba apenas para si, ele vende para outro lugar. Então, o controle que tem que ser feito é de toda a sociedade, de todos nós em conjunto. As unidades vão exercer as atividades de repressão, investigação criminal e polícia judiciária. Com isso, o governo estadual está atendendo a uma das principais demandas do setor produtivo gaúcho. Visto o que é a criminalidade hoje no meio rural, e também existe a possibilidade no futuro de nós criarmos bases temporárias dependendo da migração da criminalidade. Hoje nós temos 2 delegados que estão trabalhando na força-tarefa, o que vai dizer justamente a evolução dos trabalhos, né? Eu não posso me comprometer em colocar 2 hoje, mas hoje nós temos 2 na força-tarefa, significa que há uma grande possibilidade de ter 2 delegados no futuro. Na verdade, a delegacia visa não necessariamente um registro de ocorrência, mas de tomar pé daquelas ocorrências que são registradas nas mais diversas delegacias e que têm um caráter mais amplo, mais complexo, justamente visando atender e trabalhar principalmente em cima da criminalidade organizada em relação a isso. A gente prevê, inclusive, a questão do trabalho de combate à lavagem de dinheiro relacionado aos casos de abigeato e aos casos de crimes no setor rural. No evento, também foi feita uma homenagem aos policiais que participam da Força-Tarefa de Combate ao Crime de Abigeato, que já efetuou mais de 200 prisões. Precisamos incrementar esta ação da Polícia Civil e da Brigada Militar e, complementarmente, além de combater o abigeato, combater os crimes rurais, roubo de veículos, de coletadeiras, de tratores, roubo de fertilizantes, de insumos, enfim, e que tem acontecido muito no Rio Grande do Sul, no interior, além da violência às famílias, aos homens e às mulheres que trabalham no campo. Esse é o propósito, apoiar através da segurança os que trabalham e produzem no campo do Rio Grande do Sul. Agora, 12h20, é hora da sua participação com a gente aqui no NT Sul, facebook.com/TV Cachoeira. É só você acessar, temos lá o nosso vídeo ao vivo do dia. Você assiste o NT Sul ao vivo através das redes sociais, através do Facebook. E, claro, pode participar com a gente, interagir, mandar o seu recado para a gente dar a sua opinião aqui no NT Sul, fazendo conosco um jornalismo cidadão, cada vez mais próximo da nossa comunidade. Conosco aqui o Glênio Florencio. Obrigado pela participação, Glênio. Ótima tarde para você. Jonathan Gars, que também manda o seu recadinho, diz aqui: estou em Floripa, mas sempre ligado nas notícias de Cachoeira do Sul. Um abraço para você também, viu, Jonathan Garski? William Barreto aproveita aqui e homenageia os profissionais de educação física. Ele manda aqui um abraço para sua professora, Anívia Bueno, que foi professora dele no último ano do ensino fundamental, tá certo? Obrigado, viu, William? Um abraço para você. O Alex Kegler também está conosco. Daqui a pouquinho a gente manda outros recadinhos, você pode seguir interagindo e participando com a gente. facebook.com/TV Cachoeira. 12h21, depois do intervalo, você vai ver como está o calçamento de ruas em Cachoeira do Sul. Como que está sendo a pavimentação, como que tu vê a melhoria? Está muito devagar e muito bagunçado. E ainda todos os detalhes sobre a Semana da Pátria. A Semana da Pátria abriu hoje de manhã em Cachoeira do Sul com uma solenidade na Praça Borges de Medeiros, a Praça da Caixa d'Água. A centelha que acendeu a pira foi conduzida pelo atleta Anderson de Moraes Hunter, cabo do 3º Batalhão de Engenharia de Combate da cidade. O acendimento da chama na Pira da Pátria aponta que estão iniciadas as comemorações da Semana da Pátria em Cachoeira do Sul. A centelha, conduzida pelo atleta Anderson de Moraes Hunter, dá a largada para as comemorações, cujo ponto alto esse ano é o desfile cívico no dia 7 de setembro. O tema municipal de 2017 são os 130 anos de João Neves da Fontoura. Nós estamos aqui como brasileiros, né, não só como militares. E é muito importante ver, né, a participação da sociedade, porque nós militares nós temos essa obrigação de demonstrar esse valor, que é um dos valores militares que nós mais prezamos, que é o patriotismo. E é um sentimento que nós vimos que ficou restrito aos quartéis durante muito tempo, e agora nós vemos esse movimento
de saída dos quartéis do patriotismo, e a sociedade está começando a perceber que isso não é só uma obrigação dos militares, é uma obrigação de todos nós brasileiros de amarmos a pátria e darmos a vida por ela, né? E nos sacrificarmos por ela. E nós militares ainda mais que temos esse compromisso de sacrificarmos a própria vida em defesa da nação. Alguma atividade o senhor destaca nessa semana especial pelos soldados? Aqui temos hoje o acendimento da pira, né, do fogo simbólico, com hasteamento das bandeiras, né, e na próxima semana temos o desfile em que estaremos participando aqui com as 2 unidades militares da Guarnição Federal e as escolas daqui de Cachoeira. Prefeito, uma semana importante para a Cachoeira do Sul, não só pelas comemorações, mas porque desperta a civilidade nas pessoas. Não tem dúvida. Hoje é um dia já histórico, né? O Brasil todo, às 9 horas, está fazendo o acendimento, ou não sei como é que se diz, né? Que se acende hoje o fogo da pátria, ficando até o dia 7, até a tardinha do dia 7. Então é esse ato simbólico que nós temos de fazer essa civilidade, de mostrar nossa brasilidade, mostrar o nosso patriotismo, inicia hoje. Não só hoje, mas todos os dias nós temos que prestar homenagem à nossa pátria. Pena que nós estamos atravessando um momento muito crítico na política brasileira, então isso aí causa até mesmo um pouco de constrangimento nessa semana da pátria. Mas nós temos que passar por cima disso aí, o Brasil já passou por coisas piores e hoje nós temos que comemorar a nossa independência. O Brasil hoje é um país que tem todas as condições de se tornar um país de primeiro mundo, só falta com que os nossos políticos, principalmente em Brasília, tenham consciência de que o povo brasileiro não pode sofrer mais. Mas Cachoeira do Sul está de parabéns, nós vamos tocar para frente, né? Nós não vamos nos envergonhar com nada, nós não vamos nos esconder debaixo da mesa, da cama, nós vamos cada vez mais fazer de tudo para que a nossa cidade progrida e seja mais feliz. O atleta Anderson de Moraes Hunter foi escolhido para conduzir a centelha que acendeu a pira e deu início às comemorações da Semana da Pátria. E durante toda esta semana você vai acompanhar aqui no NT Sul as atividades da Semana da Pátria, especialmente 7 de setembro. A gente prepara um programa especial para você aqui no NT Sul e, claro, você vai ver também o grande desfile de 7 de setembro que lota a Avenida Júlio de Castilhos aqui em Cachoeira do Sul. É hora do comentário de Júlio Mafuz. E já que nós estamos chegando na Semana da Pátria, o tema de hoje é a Sociedade de Direitos. Todos os dias a gente presencia pessoas, entidades, organizações cobrando os seus direitos. Por outro lado, pouco se fala em deveres, e isso pode ser um problema para o país. Olá, boa tarde. O filósofo Luiz Pondé escreveu muito bem que a democracia contemporânea tem como um dos seus eixos a crença num contrato social baseado numa contabilidade de direitos. Todos querem direitos. Existe uma fé muito clara de que o direito a qualquer coisa que seja é, por si só, um direito. Os filósofos britânicos dos séculos 18 e 19, entre eles Burke e Bentham, integrantes do que a historiadora americana Gertrude Himmelfarb chama de iluminismo britânico, suspeitavam que uma democracia de direitos poderia levar à dissolução da relação entre direitos e deveres. E por isso, há uma dissolução da noção de responsabilidade moral. Em termos contemporâneos, uma democracia de pedintes que querem direito a tudo e a todos. Os britânicos colocavam essa separação entre direitos e deveres na conta do delírio jacobino. A ideia dos britânicos era de que se você trabalha muito,
Dever, você tem direito ao descanso. Se você é corajoso, dever, você tem direito à reverência daqueles que gozam da vida graças à sua coragem. Se você cuida bem de sua família, dever, você tem direito ao reconhecimento por parte daqueles cuidados por você. Esses britânicos, que segundo a historiadora faziam uma sociologia das virtudes, entendiam que direitos e deveres são objetos da moral e jamais da política. Os jacobinos achavam que a política é que deveria gerir os direitos. Para os britânicos, ao tornar isso objeto da política, os franceses eliminavam o fator esforço, dever, do ganho, direito. Os franceses teriam inventado a ideia de que existem direitos inalienáveis do homem, pelo simples fato de que são homens. Acho a ideia bacana, mas continuo pensando como os britânicos. Se dissociarmos direitos de deveres, só saberemos pedir. O certo é que são poucos os que querem deveres. A grande maioria só quer direitos, mas são os deveres que sustentam a formação de vínculo. Os direitos apenas geram demandas. Falei e assino embaixo. Os motoristas de Cachoeira do Sul, que trabalham na empresa Transporte Nossa Senhora das Graças, adiaram por mais uma vez a decisão de paralisar ou não as atividades. A categoria está em estado de greve, reivindicando o reajuste salarial. Na noite de ontem, uma assembleia com a participação de 57 motoristas definiu que a decisão final ficará para segunda-feira, quando nova assembleia ocorre às 19h30 no Salão de Festas da Igreja da Penha. Conforme o presidente do Sindicato dos Motoristas, Luiz Aníbal Machado, a empresa ainda não formalizou qualquer contraproposta aos motoristas, que pleiteiam 5% de reajuste, mais a reposição inflacionária também de 5%. 5 ruas de Cachoeira do Sul estão sendo pavimentadas. A verba que ultrapassa R$1 milhão foi destinada pelo Ministério das Cidades através de emendas parlamentares de 3 deputados. A largada mais recente aconteceu na Rua da Olaria, no bairro Fátima, em Cachoeira do Sul. Descia a água para lá e lá embaixo, né? Agora tá muito bom, tá ótimo. Mesmo com a obra bem no início, a moradora já está satisfeita. A verba do Ministério das Cidades, através da emenda parlamentar do deputado Carlos Eduardo Vieira da Cunha, de R$250 mil, é para execução da Rua da Olaria, onde também mora a Fernanda, com o marido e suas 3 filhas. Neste contrato ainda está sendo executada a pavimentação na Rua Cândido Freitas, onde mora o seu Ariovaldo, também no bairro Fátima. Tá muito devagar e muito bagunçado. E a criançada vem fazer bagunça aí, vem gritar e tá devagar. Estão fazendo o local de pracinha, realmente. Vem a molecada de tudo que é lugar, vem tudo fazer bagunça aí. Há quanto tempo a prefeitura já está trabalhando aqui? Já faz uns 2 ou 3 meses, eu acho. Mais ou menos isso daí. E depois de pronto vai ficar bom? Vai ficar bom, vai ficar bem bom. O secretário de Planejamento justifica a lentidão observada pelo morador. Na verdade, é um processo demorado, né? Porque o dinheiro vem, ele tem que ser feito. Aliás, quando o dinheiro vem, já foi feito um trabalho muito grande pelo planejamento, né? No sentido de fazer projeto, no sentido de encaminhar o plano básico para fazer a licitação, depois tem o período de licitação, né? Muitas vezes a licitação dá deserta, não se encontra a empresa que queira fazer, então tem uma série de burocracias que a gente tem que vencer até que a rua efetivamente seja feita, né? Mas nós temos sendo muito céleres do nosso trabalho, porque nós não perdemos emenda parlamentar, nós fazemos um trabalho muito intenso no sentido de conseguir todos os recursos necessários, porque tem também uma participação do município muitas vezes, e que nós fazemos um esforço muito grande para atender todas as necessidades e fazer a pavimentação. Aqui na Rua Manduca Carvalho, a obra vai custar R$250 mil, uma verba do Ministério das Cidades. A drenagem do escoamento da água da chuva está sendo uma das primeiras atividades.
Essas emendas normalmente são destinadas pelos deputados federais e já indicando qual é a rua que vai vir, né? Ou algum de seus representantes aqui no município, o caso vereador ou outras pessoas que lutam pela rua, porque a própria comunidade pode pedir aos deputados federais que destinem emenda parlamentar para sua rua, então ela já vem normalmente carimbada e destinada para aquela rua em específico. No bairro Santa Helena não é diferente. Os R$250 mil são da emenda parlamentar do deputado federal Pepe Vargas. A pavimentação na rua Manduca Carvalho acontece entre as ruas Ricardo Chaurich e Araújo de Porto Alegre. Também está em andamento o trabalho de pavimentação da rua Moacir Martins, no bairro Oliveira. O valor da obra é de R$300 mil e a emenda parlamentar do deputado federal Carlos Eduardo Vieira da Cunha. Foi concluída a obra, drenagem, pavimentação, passeio público e sinalização da rua Ramiro Ramos Chaves, no bairro Ponte Verde. O investimento de R$250 mil também foi da emenda do deputado Carlos Eduardo Vieira da Cunha. E este é um trabalho contínuo da Secretaria? Sim, permanentemente nós estamos recebendo emendas parlamentares. A nossa luta, vamos dizer assim, no início do ano, quando o orçamento da União está aberto e pode receber as emendas parlamentares, este é o momento importante de se pedir as emendas. Mas pode acontecer também que ao longo do ano, determinados municípios não aproveitem as emendas que lhe foram mandadas e que os deputados eventualmente podem destinar uma ou outra para o nosso município. Então, permanentemente, nós estamos trabalhando em cima de emendas parlamentares que estão sendo liberadas pelo governo federal. E em Cachoeira do Sul, a tribo de indígenas da aldeia Goiabeiras, às margens da BR-153, devem receber mais atenção do Estado e também da União. A decisão é da Justiça Federal. Os cerca de 40 índios guaranis da aldeia Arantiatê ou das Goiabeiras, localizada junto à BR-153, foram alocados nesta área em 2013 pela Prefeitura de Cachoeira do Sul, na gestão do então prefeito Neirão Viegas. Era para ser algo temporário e talvez por isso os indígenas sempre viveram de forma precária e com muitas necessidades, e também sem a devida assistência do Estado e da União. Ciente disso, o Ministério Público Federal entrou com ação civil pública que foi acolhida pela Justiça Federal, assegurando melhorias na aldeia e mais atenção às famílias. Estado e União têm, a partir de agora, 6 meses para instalar energia elétrica nas casas, escola e para os chuveiros que integram um kit sanitário entregue há 1 ano na aldeia. Também está prevista a realização de obras de saneamento básico, construção de 5 casas e de um poço artesiano. Emergencialmente, a ação determina o fornecimento de água potável via caminhão-pipa a cada 10 dias, até a conclusão do poço artesiano e também a distribuição de uma cesta básica mensal por família. Estado e União têm 1 ano para concluir reformas sugeridas por uma perita no prédio da escola indígena. Estado e União ainda podem recorrer. Agora, 12h37, depois do intervalo, nós vamos tratar de uma triste realidade do Brasil. A cada 45 minutos, uma pessoa se suicida no país. Vamos falar sobre o Setembro Amarelo, campanha que trata da valorização da vida. É logo depois do intervalo. Com a chegada do mês de setembro, iniciam também as ações em torno do intitulado Setembro Amarelo, campanha de conscientização e prevenção a suicídio, com o objetivo de alertar a população a respeito da realidade desse tema. Prédios e monumentos são iluminados com a cor amarela para que a sociedade e entidades trabalhem o suicídio como um problema de saúde pública. Thelma Tomás conversa com a psicóloga Lisiane Homerich. E o assunto agora é suicídio. Nós vamos conversar com Lisiane Homerich, que é psicóloga, e abordar as iniciativas que compõem o Setembro Amarelo, que é uma iniciativa que teve início com o Centro de Valorização da Vida e que é desenvolvida com algumas ações, lembrando de que forma a gente pode auxiliar e combater as formas de suicídio. Os números são alarmantes. A cada 45 minutos, uma pessoa comete suicídio. E se continuar
neste patamar, se as coisas continuarem andando assim, sem que exista a conscientização da importância de assumir os transtornos psicológicos como qualquer outra doença, as coisas se complicam consideravelmente. É isso mesmo, Elisiane? Exatamente, é um prazer estar aqui com vocês, principalmente onde começa então o mês da prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo, que é muito importante porque tirou o transtorno mental de dentro das casas. Ele veio à sociedade e com isso esses números tornaram-se alarmantes, porque o suicídio sempre foi um tabu, né? A gente sabe que ele acontece, principalmente nós que trabalhamos na saúde mental, sabemos que ele acontece, mas é muito privado dentro das famílias. Então, a partir do momento que as pessoas deixam um pouco o pudor, o preconceito de lado, o tabu, elas falam em transtornos mentais, falam em suicídio e nos permitem que a gente possa ajudá-las. Porque aí deixa de ser velado e passa a ser uma estatística, por isso que está aumentando, sempre foi muito grande o índice. Mas agora números estão abertos. Exatamente, agora então a gente pode saber a dimensão desse problema gravíssimo, né, Thelma, que atinge não só adultos, mas estamos hoje com uma gama muito grande de adolescentes com tentativas de suicídio, né? Sim. Riscos em potencial. E isso realmente é preocupante, porque nós estamos falando de pessoas que ainda estão em formação mental e brincam e lidam com isso, com o suicídio como se fosse algo a solucionar os problemas. E realmente não é. Existe um perfil, existe um gatilho para justificar as tentativas suicidas? Na realidade, a pessoa que comete o suicídio, ela está extremamente comprometida mentalmente, né? Uma pessoa que está equilibrada, ela não vai buscar essa forma de aplacar suas dores ou resolver os seus problemas através da morte, né? Ela vai tentar de uma forma bem mais equilibrada. Então, a pessoa que já é portadora de transtorno mental, naturalmente, ela é uma candidata a suicídio, a ser suicida. Do próprio transtorno, né? Então nós temos o suicídio muito presente nos transtornos bipolares de humor, nas depressões severas, né? Então o transtorno, ele promove o suicídio. A pessoa que está em equilíbrio, ela jamais vai pensar, o instinto dela é de vida, não é de morte. Então, tu começa a operar no teu instinto de morte a partir do momento que tu está desenvolvendo algum transtorno mental ou emocional, né? E quando eu falo transtorno mental aqui, eu falo da depressão, eu falo da bipolaridade, né? Sim, que são... Porque muitas vezes as pessoas pensam, transtorno mental é a loucura. Não, transtorno mental é a dor mental, é o desequilíbrio mental, que chega assim na sua culminância com as tentativas de suicídio e o suicídio em si, né? Porque muitas vezes tanto tu tenta até que um dia tu consegue. Então, quando ela não aguenta mais aquela dor, que a dor de uma depressão é insuportável, se tu não acha um tratamento correto, se tu não procura ajuda, então ela quer aliviar aquela dor de qualquer maneira. E se realmente é insuportável, ela com certeza vai tentar o suicídio. Então, para aquele tipo de transtorno é a culminância, né? É o fim. É o fim. O que se pode fazer efetivamente? Nós, conversando aqui e considerando todas as pessoas que nos assistem, considerando inclusive o núcleo familiar, não necessariamente o tratamento medicamentoso ou até com profissional. É verdade que se consegue identificar algumas coisas e como tratar isso, como evitar que essa situação se desenvolva a ponto de culminar numa tragédia como essa? Thelma, eu sempre penso assim, que a família, tu sabe que a família é a base da nossa formação, é a base da nossa vida. Então, se nós somos uma família, né, comprometida uns com os outros, eu te dou certeza que a gente nota quando uma pessoa dentro da nossa família ela está apresentando um comportamento diferente. Por quê? Porque nós precisamos olhar para o outro. Nós temos que desenvolver esse olhar, não só dentro da família, mas no local que a gente trabalha, com as pessoas que a gente conhece, as quais a gente se importa, né? Ou até, no caso que nós somos profissionais, às vezes a gente detecta mesmo sem conviver muito, né? Mas aquelas pessoas que convivem, elas precisam tirar um tempo e começar a se observar. Porque a vida é muito corrida, as pessoas ficam correndo de um lado para o outro, ficam no computador, e esquecem de olhar para quem está do seu lado. E às vezes aquela pessoa que está do lado, ela está relativamente normal.
Mas ela está tendo pequenas atitudes que ela não tinha, que podem mostrar que ela, em algum momento, ela pode estar desenvolvendo algo mais sério e que precisa um olhar mais diferenciado. Então, a família, ela tem condições de detectar. Claro, ela não vai detectar se aquele paciente é um suicida ou não, sim, mas ela vai entender que aquela pessoa está precisando de ajuda. Que alguma coisa não está bem. Lógico. É correto essas frases, eu não aguento mais, era melhor se eu não estivesse aqui, eu estou cansada de tudo, eu gostaria de sumir. Essas frases, quando repetidas, elas são realmente um sinal de pedido de ajuda? São um pedido de ajuda e a gente precisa prestar muito atenção naquilo que a pessoa está dizendo. Até diz assim, quem muito fala não se suicida. Não faz e faz. Aquele que não fala, faz. Aquele que alardeia também faz, né? É como tu falou, é um gatilho que ele liga em algum momento. Então, tudo aquilo que a pessoa está verbalizando, está expressando, ela está falando, ela está, de alguma maneira, ela está colocando alguma coisa para fora, né? Então, se a pessoa é equilibrada, por que ela vai chegar toda hora e vai dizer, eu quero sumir, eu quero morrer, esse lugar não é para mim, né? Não, se ela está dizendo isso, né? Ela está fazendo um pedido de socorro, ainda que seja em tom de brincadeira, ainda que seja, né, assim, num tom de impaciência, mas está sendo falado, né? Porque está sendo sentido. Está sendo sentido. E a gente precisa tomar atenção. Então, e aí entra, mais uma vez, eu te digo, prestar atenção no outro, né? Prestar atenção no outro. Eu digo, eu tenho um colega, né? Meu Deus, esse colega está toda hora falando em morte, toda hora chama para conversar. Tu está sentindo alguma coisa, tu está precisando de ajuda, né? Ainda, eu acredito muito naquela mão que a gente estende para o outro. Sim. Isso é muito importante. Sim. E não precisa ser através de um profissional pago, mas de um amigo, é a de empatia. Um familiar. Claro, é tu poder ter a presença te colocar do outro, no lugar do outro. Com certeza. E a gente sabe como isso é deficitário hoje, né? É verdade. A gente sabe disso, mas ainda faz a diferença, ainda faz toda a diferença. Esse ano a Organização Mundial de Saúde lançou uma campanha em nível mundial, Let's Talk, né? Uma tradução livre, vamos conversar, vamos falar, que fomenta esgotar essa capacidade de falar dos problemas, falar sobre depressão, falar sobre transtornos psiquiátricos, mentais, todas aquelas agonias que nós temos por hábito sublimar. Isso contribui, isso é positivo, realmente num processo depressivo ou num caminho de dificuldades, o ideal é mesmo verbalizar, colocar para fora, fazer terapia, falar com um amigo. Qual é o caminho? Com certeza, Thelma. Até porque a gente trabalha com a verbalização, né? O psicólogo trabalha com a parte subjetiva, né? O psiquiatra também. Então, ele só pode entender o paciente a partir da fala dele e a partir também do comportamento não verbal dele. Isso a gente faz toda uma análise. Mas o falar é a nossa matéria-prima, né? É a nossa fonte de trabalho. E essa... Mesmo não sendo para um profissional. Lógico, é aí que eu ia colocar. Tudo aquilo que tu não guarda dentro de ti, que tu coloca pra fora, tu tá deixando de ficar contaminado, né? Então, muita mágoa, muito sentimento negativo que tu dividiu, né? Então, 50% tu já tirou de ti, já alivia 50% a tua dor. E muito importante foi o Setembro Amarelo, que foi criado desde 2014, justamente para ventilar essa ideia de que é preciso falar, é preciso verbalizar. Nada do que fica guardado, ele é saudável. Sim. Nada. Sim. E da maneira que for, né? Naquele primeiro momento, se for chorando, se for gritando, né? Se for se desesperando, que seja. Mas é preciso que se coloque para fora. Para fora, isso. Porque no momento que tu coloca para fora, tu permite que alguém te ajude. Tu dá essa permissão. Que te socorra. Que te socorra. Vem chegando as festas de final de ano, que também é um momento bastante delicado. No que diz respeito à reunião familiar, toda aquela cerimônia, nem todos dispõem de pai, de mãe, filhos, enfim, a gente vive uma realidade onde essas construções familiares passam por transformações permanentes e é sempre um período de muito sofrimento para quem é órfão, para quem perdeu um filho, enfim, essa constituição familiar mais próxima está faltando alguém. É o momento de começar a pensar sobre isso já agora, em setembro? Sim, nós temos um público específico que é o público que sofre no final de ano, como tu disse, pelas perdas, pela simbologia, né, enfim.
por tudo aquilo que tu gostaria de fazer durante o ano e tu não fez, né? Pela É o aquela momento sensação, de resgatar, né? Exatamente, aquela sensação de impotência, né? De fazer quase que uma autoanálise. Então, muitas vezes, chega Natal e Ano Novo, a pessoa está completamente descompensada. Então, nós temos esse público e realmente agora, assim, setembro já é uma época de tu começar a trabalhar isso, porque daqui um pouquinho já começa um Papai Noel numa loja, Exatamente. uma musiquinha aqui, e a pessoa vai sendo torturada até o dia 1º de janeiro. Exatamente. Sim, até o dia 1º de janeiro. Então, a gente já vai fazendo um trabalho junto aos pacientes, e o próprio paciente que tem essa dificuldade, ele já é um paciente mais equilibrado, que ele já busca ajuda antes, né? Sim. Ele já é aquilo que nós chamamos de paciente ajuizado, ele já sabe onde é que está a deficiência dele. E ele já começa a correr na frente. Mas nós temos agora, Thelma, um público-alvo que está bastante complicado e se revelando assim de uma forma bastante agressiva, e é este número que está fazendo a diferença também nos índices de suicídio, que são os jovens, né? Essa questão da internet, desse isolamento, desses jogos, da própria falta de organização do jovem, porque ele está na adolescência, ele está se completando, ele não se formou ainda, então ele é muito suscetível a uma série de conflitos. Esse público nos preocupa muito, porque ele se isola e o isolamento é o maior problema. A partir do momento que ele se isola na frente de uma internet, e eu não sou contra a internet, mas eu bato muito nisso, na tal de Deep Web, que ali tu tem tudo quanto é tipo de situações, né? A banda bastante comprometida da internet, né? Então é muito fácil para eles terem a sua cabeça feita por bandidos, por toda sorte de pessoas ali que manipulam eles. São profissionais. Mas completamente. Pegam aquela criaturinha que está completamente indefesa, porque ela ainda não tem aquele preparo. Ela está se preparando ainda para a vida. E ela é suscetível a ser manipulada. E aí acontecem as coisas terríveis. Eu, inclusive, te pergunto, até eu sou mãe, então eu tenho uma adolescente em casa, e muitas vezes em conversas, até com os colegas, a gente vê que eles resistem muito a determinadas limitações, principalmente no que tu te referiste, internet e tal, e se dizem subestimados quando se fala cuidado com isso, cuidado com aquilo. Isso é subestimar, isso é superproteger, ou isso é uma conduta correta? É corretíssima, porque esse que se diz subestimado hoje é aquele que com 30 anos vai te agradecer. Mãe, obrigado por ter colocado limite. É esse que vai te agradecer, porque tu já viu o adolescente satisfeito com qualquer atitude de pai e mãe? É difícil. Não, principalmente quando tu coloca horário na internet, quando tu acha que o computador tem que estar à vista de todos para tu participar, né? Mas hoje eles têm o telefone celular, que eles comem, deitam, tomam banho com o telefone celular, né? Tá tudo conectado. Então, realmente, mas algum tipo de limite é preciso que se coloque. Mas a primeira coisa, Thelma, é estipular o limite. Tem que ter um horário, tem que ter combinações. E aí entra a família. A família que ela é organizada, ela tem condições de fazer combinações com seus filhos. Né? Ela já vem construindo. Laço precisa ser estreito para que não haja um conflito. Exatamente, é um laço que vem se construindo na infância da criança, né? Tu vê uma criança que ela não tem limites enquanto criança, ela vai ser um adolescente que ela não vai ter limites também. Porque essa família, se não conseguiu botar limites quando ela tinha 4, quando ela tiver 14, não vai conseguir. Muito menos. Então, ainda que os jovens briguem e tenham piti, tem que botar regras, é preciso saber o que o jovem tanto conversa, quem são os amigos, né? Com quem é que ele está se conectando. Não é uma invasão. Podem até me achar errado, mas o jovem precisa ser invadido. Sem dúvida, sem dúvida. Precisa. Voltando ao Setembro Amarelo, para a gente fechar essa conversa. Amarelo, um sinal de alerta seria uma atenção, se nós fizéssemos uma analogia aos semáforos, o que não é o sinal amarelo, é aquela atenção. Então, no momento em que os prédios e monumentos, enfim, da cidade, do mundo inteiro, tomam uma luz amarela, é o momento de nós também acendermos a nossa luz amarela. Com certeza. É o momento de que, pelo menos no mês de setembro, né, nós possamos fazer uma conscientização e pensar de que forma a gente pode ajudar. Os órgãos que cuidam disso passam o mês todo, né, em campanha, como tu diz, destacando a cor amarela,
panfletos, né, enfim, a gente conversa muito nos grupos que nós fizemos na rede pública, a gente sempre enfatiza, isso é extremamente importante, mas o mais importante é esse sinal amarelo mostrar que tu tem que estar atento o ano inteiro. Nós vivemos hoje numa vida bastante atribulada, com problemas os mais diferenciados, e nem todo mundo sabe resolver as coisas de uma forma equilibrada. Ninguém sabe. Nós muitas vezes temos dificuldades. Perdemos o caminho, o Exatamente. Prumo. E o caminho não é o suicídio. Nós sempre analisamos assim que um problema, ele não tem só um lado, ele tem vários lados, portanto ele vai ter várias soluções. Mas não nós estamos tão comprometidos que a gente olha aquele caminho e só enxerga aquele caminho e não enxerga nenhuma solução. E que entra aquele segundo elemento, terceiro amigo que exatamente. Vai deslumbrar a situação pelo lado de fora. Na psicologia nós chamamos de ego auxiliar, aquele que vem ajudar a pensar, né? E pode ser o profissional, pode ser da família, pode ser o melhor amigo e pode ser muitas vezes até um estranho, né? Que a pessoa muitas vezes está tão comprometida que ela pega um elevador com alguém e conta a vida dela toda para alguém que ela não sabe nem quem é. E essa é uma dica importante. Às vezes o pedido de socorro chega de onde a gente menos espera. Né? Tá dentro de um elevador ou chega alguém e senta ao teu lado no banco. É uma oportunidade também de estender a mão. De parar para pensar, por que essa pessoa está me dizendo tudo isso se ela nem me conhece? É um pedido de socorro. E às vezes a gente pensa assim, fulana tá louca, olha, contando a vida dela para todo mundo. Não, é um pedido de socorro, mas de uma outra forma. É o momento de estender a mão e praticar a bondade, aquela que a gente prega tanto na teoria, para esse irmão, para esse familiar, para esse desconhecido, que não deixa de ser um irmão, que vai estar ali do teu lado pedindo um socorro. É uma vida que a gente pode ajudar, sempre, né, Thelma? Não importa o local, não importa se tu é profissional ou não, mas se tu puder ajudar, vai lá. Estende a mão. Estende a mão. Lisiane, agradeço imensamente a tua disponibilidade, esse papo maravilhoso que a gente teve aqui. Espero que contribua bastante para quem está nos assistindo em casa, que a gente acenda essa luz amarela todos no nosso interior, a fim de iluminar um pouco o caminho do nosso próximo, que está sempre precisando de ajuda. E eu agradeço muito o convite, né? Tudo aquilo que a gente diz que pode ajudar, sempre é um prazer, sempre é bem-vindo. Muito obrigada. Muito obrigada. Nunes, voltamos. Obrigado, Thelma. O NT Sul desta sexta-feira fica por aqui. Mais informações em novotempo.com/NT Sul. A gente se encontra segunda-feira ao meio-dia aqui na TV Novo Tempo. Aproveite, fim de semana. Tchau.